Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 29 de fevereiro, estamos no tempo da Quaresma e vamos meditar nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o sábado, o primeiro sábado após as cinzas, né? Amanhã celebraremos o primeiro domingo da Quaresma. E nós temos, esse evangelho que, de uma certa forma, ele dá para nós a grande temática do tempo da Quaresma. O que é o tempo da Quaresma? É Deus chamando os pecadores à conversão. É essa palavra sendo atual. A cada Quaresma, claro que sempre, mas de um modo mais enfático, é Deus dizendo isso, que os enfermos precisam de médicos. E todos nós temos as nossas enfermidades. E Deus não desistiu ainda. Ele ainda continua a chamar. Deus está nos chamando nesse tempo a uma transformação de vida, porque Ele vê em nós a beleza que ninguém vê. Ele quer investir em nós. Ele olha em nós potenciais de graça, de salvação. Por isso que a cada ano Deus nos chama a essa Quaresma, porque Ele quer realizar os seus sonhos de graça, de salvação em nossa vida. Nós temos no Evangelho de hoje esse chamado de Mateus, de Levi, um dos chamados mais lindos e mais rápidos da Sagrada Escritura. E aqui nós percebemos já uma realidade que a gente deve sempre relacionar: vocação e conversão. A gente muitas vezes fala do chamado de Deus, da vocação, seja das vocações específicas, mas também das vocações talvez de serviço, de atuação, as vocações ministeriais. E é sempre bom lembrarmos, e o tempo da Quaresma nos recorda isso de uma maneira bem pontual, bem específica, que falar de conversão também é falar de vocação, também é falar de conversão, porque dentro de toda a vocação tem uma proposta de conversão. A vocação é dom, Deus chama, Deus dá a graça a quem Ele quer, mas também vocação é santificação, ou seja, através da vivência daquela vocação, Deus também quer transformar a nossa vida. E aqui é muito claro no Evangelho de hoje, porque ao chamar Mateus, lá da coletoria de impostos, chamar Levi, ele também ali dá uma proposta de graça, de transformação de vida. E Mateus entende muito bem, porque nós vemos uma mudança de postura, de paradigma muito claro. Observe bem o Evangelho de hoje. Mateus está sentado cobrando. Ele está sentado numa coletoria e cobrando coisas da pessoa. Ele está tirando, na verdade, as coisas da pessoa, porque os cobradores de impostos eram vistos como uns ladrões institucionalizados pelo Império Romano. Eram concidadãos judeus que se colocavam a serviço do Império Romano, então eles eram vistos como, de uma certa forma, eram marginais, por isso que ser cobrador de impostos era uma realidade ultrajante, porque era como se fosse um ladrão, que estivesse lá roubando os seus próprios concidadãos. Então, ele estava ali tirando dos outros. Quando ele conhece Jesus, quando ele tem um encontro com o Senhor, muda, porque ele dá um banquete. E ele dá um banquete não somente
para os bons, para os discípulos. Ele dá um banquete para aqueles que eram também cobradores de impostos, pecadores públicos, e coloca essas pessoas em contato com Jesus. Olha a mudança de perspectiva que acontece em Mateus. Ele que tirava, agora dá. Ele que cobrava, agora oferece. E oferece um banquete com Jesus, através de Jesus, fazendo que outros encontrem o Senhor, fazendo da sua casa, da sua vida, local de encontro com Deus. Esse é um sinal autêntico do nosso processo de conversão. Como quando eu percebo, quando Deus me dá a graça dessa percepção, que eu estou crescendo no caminho de santidade. É quando a minha vida ela começa também a se transformar em um local onde outros encontram o Senhor pelas minhas palavras, pela minha caridade, pelo meu serviço, pela saída de mim mesmo. E esse tempo da Quaresma é o tempo de renovarmos tudo isso em nosso coração. É tempo de renovarmos essa disposição de vida, né, dessa mudança, de quebrar as raízes egoístas que, de uma certa forma, talvez estejam dominando e fazer da nossa vida dom de graça, dom de salvação para muitos outros. Que Deus renove a nossa vocação, abençoe a nossa conversão e faça da nossa vida uma doação para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.